Fala pessoal, beleza? Léo aqui. Hoje eu vim mostrar um pouco do meu setup baseado em terminal, né? Então, eu gravei um vídeo aí no canal que bombou no último ano, né? Deu mais de 30 mil views, onde eu migrei do VS Code para o Nelvin, né? E desde então eu venho tentado utilizar o meu sistema baseado muito em terminal, baseado em atalho de teclado, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante e foi o principal causador de eu mudar ali para o Nelvin. E tenho tentado focar em Vmotions, né? Então, aqui a primeira ferramenta que eu estou mostrando para vocês, que eu criei esse script, ele é o Obsidian, né? E ele é como se fosse um Notion, só que ele tem aí o sistema de Vmotions e você consegue editar um MD, por exemplo. Você consegue criar arquivos MD e ter uma edição, visualização e etc. Né? E você consegue utilizar alguns plugins que eu vou mostrar. Então aqui eu tenho o Vmotion, né? Eu consigo criar alguma coisa, usar DD para deletar a linha, tá? Então consigo utilizar todos os Vmotions que eu tenho no Vim aqui no Obsidian, quando eu estou editando texto, que é muito bom, que eu gosto bastante. E também eu tenho alguns plugins, por exemplo, eu tenho o Excalidraw aqui, onde eu consigo criar alguns gráficos e etc. Né? E também eu consigo versionar isso no Git, né? Então, se eu utilizar aqui o Ctrl A, eu faço um commit, né? Então ele fez um commit aqui para mim e deu um Ctrl Shift P, ele vai fazer um push para mim, né? Demora um pouquinho, mas aparece aqui. Ele deu um push lá no meu GitHub, né? Se eu for lá no meu GitHub, ele vai estar lá, mas não vou abrir agora. É basicamente isso. Eu gosto bastante aqui do Obsidian. Eu usava muito o Notion, mas eu estou utilizando o Obsidian porque essa parte do Vmotions chamou muito minha atenção, porque você está digitando, você consegue dar um delete, você consegue navegar melhor. Ele tem plugins certinho para você trabalhar, então tem vários outros plugins, tá? Esses aqui são só dois, mas enfim. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui seria a minha distribuição Linux, né? Eu uso o Manjaro, né? Eu vou abrir aqui o terminal. Eu consigo aqui, deixa eu abrir aqui voltar aqui para a raiz. Então aqui eu consigo te mostrar com o NeoFetch. Então aqui eu utilizo o Manjaro, ele é baseado em Arc, tá? Então ele usa o Pacman como gerenciador de pacote. E eu estou utilizando a versão Plasma, tá? Então eu estou utilizando a versão KDE Plasma. Que é o gerenciador de janelas ali, né? Então aqui ele já mostra o Tmux, as configurações do meu computador. Muito bom, sistema baseado em Arc, por causa do gerenciador de pacotes Pacman. Você tem uma infinidade de pacotes ali out of the box, né? Você consegue implementar tudo tranquilamente. Enfim, eu tenho outro setup também que eu estou utilizando o Arch Linux com o Hyperland, que ele é muito mais baseado em atalho de teclado do que outra coisa. Mas isso está em outro computador, então eu resolvi gravar desse. Tá? Então aí, voltando aqui, eu vou utilizar o mouse aqui, raramente. Então aqui, utilizando o terminal, né, falando sobre o terminal, eu estou utilizando o mais ESH, tá? Eu utilizo o mais ESH com o tema Power Level 10K, tá? Eu já vou até cobrir essa parte das fontes também, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas eu estou utilizando a fonte JetBrains, tá? Então o terminal é o mais ESH, eu utilizo o Power Level 10K como tema do terminal e eu utilizo aí a fonte JetBrains, tá? Então, e outra coisa que eu uso também é o Tmux, tá? Então, aqui eu já estou com ele aberto, né? Mas você pode ver aqui que aparece meu usuário, aparece o terminal que eu estou utilizando e a seção atual, né? Então, aqui você consegue trocar de seção Ctrl B, S e você consegue trocar de seção, né? Então, por exemplo, aqui eu estou nessa seção onde estou na raiz e aqui eu estou em um projeto pessoal meu, né? No meu GitHub, onde eu vou demonstrar para vocês um pouco ali do meu Narvim, tá? Então, eu consigo navegar aqui, eu também tenho duas janelas aqui, então você consegue ver aqui, por exemplo, 0 e 1, então eu consigo navegar entre janelas, dentro de cada seção você consegue ter N janelas, né? E você consegue criar várias seções com janelas diferentes, né? Então, você tem esse sistema de controles, você consegue, por exemplo, fazer um split do terminal, né? Você consegue fazer vários splits aqui. Então é bem legal aqui o Tmux para você ter um controle ali, principalmente quando você está usando o Nervin, tá? Então eu vou abrir aqui e vou ticar o Nelvin, porque eu vou falar dele agora. Eu já acabei falando do Tmux também. Então assim, como que eu utilizo o meu Nelvin, né? Eu utilizo um framework, eu diria, né, chamado LunarVim.
né? Então, tem um vídeo aí no canal onde eu falo um pouco sobre como que foi minha migração e etc, né? Eu não fiz um setup, um vídeo ainda de como instalar, como utilizar minhas configurações, né? O meu GitHub, ele está aberto lá com as minhas configurações do LunarVim, tá? O nome chama MyLunarVim, e você consegue utilizar as mesmas configurações que eu estou utilizando aqui na sua máquina ou no seu Nelvim, né? Então basta você baixar lá e utilizar. Bom, eu utilizo aqui o Nervim, certo? Então aqui minha configuração ela tá bem parecida com o que eu gravei no vídeo, eu só mudei algumas coisas só, alguns atalhos. Então aqui eu utilizo o líder E, né? O meu líder é o espaço, eu utilizo aqui para navegar. Né, e aqui eu tenho diversas coisas configuradas, tenho diversos atalhos, né, aqui no NVim Tree você consegue criar pastas, né, com, por exemplo, pasta, criei uma pasta aqui, consigo criar um arquivo, por exemplo, estou utilizando o Go aqui, né, então aqui eu tenho um arquivo, posso criar uma funcmain, tá, e um fmt, utilizar aqui então utilizo aqui, sempre utilizando o Vmotion. Eu sei que o Screen Key aqui tá bem bagunçado, mas basicamente quando você se acostuma, você consegue ficar muito mais performático nele. Eu utilizo o LunarVim, né? Ele usa o Lazy como gerenciador de pacote. Aqui, posso abrir ele aqui. Então, gerenciador de plugin, na verdade, né? Então, você consegue instalar, remover plugins baseado no Lazy, tá? Então, diferente do VS Code, que você já vem com bastante coisa instalada, o LunarVim, o Nelvim em si, você precisa instalar os plugins, muitas das coisas você precisa configurar, criar atalhos e etc, né? Então, eu posso até demonstrar aqui, eu vou fechar aqui a instância atual que eu estou, vou abrir aqui a raiz dele e vou apertar C para eu abrir o sistema de configuração. Tá? Então aqui eu tenho alguns key maps, tá? Que eu mesmo instalei, eu mesmo configurei. Tá? Então, por exemplo, o Shift L, Shift H para poder trocar de tab. Né? Então, eu troco de tab aqui no meu Lunar. Né? Ó, eu consigo utilizar isso. Eu consigo dar um Ctrl D e ele dá o Ctrl D ZZ, né, para centralizar. Várias outras coisas. Ctrl A para selecionar tudo. Né? A gente tem isso no... Deixa eu voltar aqui. Ctrl A, ele seleciona tudo. A gente já tem isso por padrão no VS Code, mas... aqui você precisa adicionar. Tem diversos tipos de atalho aqui que eu fui implementando conforme vi a necessidade, tá? Tem um vídeo aí que eu mostro muito sobre eles também, tá? Eu utilizava o Ctrl S para poder salvar um arquivo, só que eu estava tendo uma experiência muito parecida com o VS Code, eu estava me sentindo muito focado lá no VS Code, então aos poucos eu fui tirando aqueles atalhos que eu tinha do VS Code e agora eu já me acostumei a apertar 2 pontos W para poder salvar. E agora tá bem tranquilo, tá? Então, essa é a minha configuração do Nelvim. Se vocês quiserem um vídeo só para isso, eu consigo mostrar para vocês. E voltando aqui, a última coisa que eu queria mostrar seria o LazyGit, LazyDocker e algumas ferramentas que eu utilizo. Né? Então, deixa eu voltar aqui para minha instância para minha pasta do Go, né? Então aqui você consegue ver que ele já identificou uma mudança, né? O Wood Updated, né? Que é um arquivo novo que eu criei agora, né? E geralmente quando você utiliza o Git, ou você vai comitar alguma coisa, se você não utilizar aquela barra do VS Code, você geralmente usa o terminal, certo? E aqui no caso, por exemplo, se eu quisesse utilizar o terminal, eu poderia abrir uma instância aqui do meu Tmux, né? Fazer um Ctrl A aqui, né? E Ctrl C, né? Ctrl A não, GA para poder dar um commit utilizando os atalhos ou mais SH, ou não, né? Ou eu poderia utilizar o próprio Git mesmo, né? Git add-a, né? Nesse caso, né? Porém, uma coisa legal que tem aqui no Nelvim / ferramentas de terminal é o LazyGit, né? Então, se você aperta aqui líder GG, foi um atalho que eu também criei, você já tem aqui os arquivos, você tem vários atalhos aqui, por exemplo, ele está verde porque ele está em stage, né? Eu coloquei ele com git add ponto, eu coloquei ele na fila de stage, mas eu posso tirar apertando A também, aqui, apenas A. Eu coloco, A eu tiro. Isso para todos os arquivos, né? Então, deixa eu, por exemplo, criar mais uma pasta aqui.
Vou criar mais uma outra pasta aqui e um arquivo dentro, tá? .go. E aqui eu posso ir para o Git e eu consigo commitar separadamente. Por exemplo, eu posso colocar espaço aqui, eu commitei esse arquivo, aperto C, escrevo a mensagem de commit, automaticamente ele vai commitar. Tá? Então eu vou até commitar só para ficar claro para vocês verem. Então eu consigo colocar aqui, fit add new folder, ou new file, no caso. Dou um enter aqui, ele commitou, tá? Para eu dar um push, shift P, tá? Ele vai dar um pushing. Então ele vai dar um push e ele já rodou, né? E aí eu posso vir aqui, ó, consigo ver as mudanças com H e L, né? Eu consigo ir navegar pelas tabzinhas aqui dele, né? Posso utilizar aqui a chavinha para poder utilizar, para poder navegar entre as tabzinhas de cada parte, né? Então, e aqui eu consigo, por exemplo, descartar essas mudanças, dar um discard all changes, né? Aí, por exemplo, vou deletar isso aqui, deletei, vou comitar de novo, fix, remove, wrong file, por exemplo, tá? Vou dar um push de novo, ele vai remover o arquivo para mim, tá? E aí você vai se acostumando. Se você utilizar o interrogação aqui, ele te dá vários atalhos que você pode colocar, você pode fazer um amend, aos poucos você vai se acostumando, né? Mas é bem mais útil do que utilizar os comandos de terminal, né? Você usa atalhos também, mas você está ali com uma interface tecnicamente gráfica, né? A gente chama de TUI, né? Terminal UI, Terminal User Interface, que é baseado em terminal. E outra coisa que tem também nessa mesma pegada aí é o Lazy Docker, né? Então, Lazy Docker eu não criei um atalho aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma instância aqui, vou maximizar ela e vou colocar aqui Lazy Docker. Eu não instalei o Lazy Docker, então vamos instalar aqui. Eu acho que tem no Pacman. Se não tivesse, só no AI. Então vamos tentar instalar ele aqui. É que eu tenho dois setups, então geralmente eu utilizo mais o outro, né? E geralmente eu utilizo mais o outro e lá tem o Lazy Docker e aqui não, né? Então eu estou instalando ele aqui só para mostrar para vocês. Enquanto não instala, acho que vai ser rápido aqui, mas vamos ver. Eu sei que está bem grande essa parte do screen key, né? Deve estar atrapalhando a visão também, mas vamos ver aqui se vai demorar muito para instalar. Enfim, no meio tempo aqui a gente pode ir para essa instância aqui, e eu vou te mostrar outra coisa que eu utilizo, que é o WT, né? Que o nome dele é WTF útil, né? Então basicamente aqui você consegue ter um sisteminha aí de atualizações, né? Você consegue ver o estado do seu computador, horas, né? Você consegue ver o uso de memória, você consegue ver aí o uso de RAM, o uso de várias coisas, né? Você consegue ver o status da bateria, você consegue, por exemplo, acessar artigos do DevTool, né? Ele é um TUI também, um Terminal User Interface, né? Então você consegue ter aqui, você consegue navegar, eu consigo, por exemplo, criar um to-do aqui, eu acho que é N para criar um novo, Video Terminal Based. Então, consigo criar aí uns to-dos, né? E como eu estou utilizando o Tmux, eu consigo muito bem vir aqui, fazer um new, né? Aí eu posso renomear essa tab aqui para, por exemplo, WTF útil, né? Aí eu tenho uma nova instância, deixo ele rodando aqui, né? E aí posso acessar minhas outras instâncias tranquilamente e deixo ele rodando aqui, por exemplo. Deixa eu sair dele aqui. E aí, aqui ele fica rodando e aqui eu estou no meu arquivo, né? Então, aqui, deixa eu ver se ele instalou o Lazy Docker. Ele não conseguiu instalar, mas enfim, o Lazy Docker ele é basicamente a mesma coisa do Lazy Git, tá? Só que ele é para containers Docker, né? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é basicamente a mesma coisa do Lazy Git, só que você consegue, por exemplo, parar instâncias do Docker, dar um stop no container, remover containers, né? Então, ele é bem útil assim quando você está utilizando containers Docker, né? Então, é basicamente isso. Bom, eu acho que é isso, né? Mostrei um pouquinho aqui do que eu utilizo no dia a dia, né? Eu sei que foi um pouco rápido, mas deu aí 14 minutos, não foi tão rápido assim. Mas são as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, né? Os gerenciadores de pacote, eu utilizo aí os SH, o mais SH como terminal, uso o Tmux junto com o Nelvin
né, para poder fazer algumas coisas, e eu uso o LazyGit, né, e o LazyDocker também, né, não nesse computador, mas eu utilizo, para poder fazer gestão aí do Git, gestão de container, né, então são ferramentas que você tem muitos atalhos disponíveis aí no teclado que você pode estar utilizando e facilita muito, né, a vida. Bom, é isso, obrigado aí por ter assistido. Se vocês quiserem ver mais vídeos aí de NeoVim, tem alguns no canal, mais especificamente sobre o framework LunarVim, sobre o NeoVim. Mas se vocês tiverem interesse de mais vídeos, deixem no comentário alguma sugestão, algum feedback, alguma coisa que eu vou estar tentando gravar ou tentando mostrar para vocês, beleza? Um abraço aí e até a próxima.